Fala galera, Yuri Valens aqui. O mês de março encerrou e já estamos chegando a quase um terço do mês de abril. E junto com isso eu quero mostrar para vocês quais foram as operações que eu realizei durante esse mês passado. Um mês conturbado para os investidores de fundo imobiliário. Nós não tivemos uma semana de sossego. Copom manteve a Selic na alta, o risco de crédito aumentou demasiadamente para os fundos de papéis, os fundos high yield aí sofreram impacto negativo, cotação desabando em razão da inadimplência anunciada. Enfim, vocês estão acompanhando o canal, estão atentos às principais informações que nós divulgamos sobre esses fundos, vocês sabem o que eu estou falando. Durante o mês de março, eu acabei dobrando a minha posição no Devons, por incrível que pareça, de 40 costas, saltei para 80 cotas. Fui comprando à medida que foi caindo. Então, comprei a quase R$ 80, 78, 73, 67, R$ 52 foram os preços que eu fiz de aquisição desse fundo. E incluí um novo fundo imobiliário na minha carteira, que é um fundo que eu acompanho há muito tempo e tenho uma admiração pelo seu gestor, o Selegato, que acho que faz boas operações. E ele soube ganhar muito dinheiro para os seus cotistas naquele período em que os fundos, principalmente os high yields, estavam no gosto do povo. Só cotação valendo R$ 150, R$ 160 no mercado, fez com que o Iridium ganhasse muito dinheiro naquele período. E dessa maneira, eu acabei investindo nesse fundo imobiliário. Então, a nossa carteira, atualmente, ela está composta por esses fundos. Vocês estão vendo aqui que são 11 fundos imobiliários. Eu provavelmente devo rebalancear ela depois, à medida que o tempo for passando. Por enquanto, valor investido, nós temos aqui mais de R$ 24.000. Infelizmente, o valor no mercado está abaixo de 20 mil, uma desvalorização de mais de 18%. Muito em razão do nosso querido, ou acho que não tão querido assim no momento, DEVA 11 com uma desvalorização de quase 35%, e por incrível que pareça, o RSR 11 uma desvalorização também de 22%. E o que nos deixa um pouco satisfeito e um alento para nós, que o retorno total da minha carteira ainda está no verdinho, mais de 11%, pegando o total do trade que eu já fiz com os fundos imobiliários e também os proventos acumulados. Dessa maneira, ainda assim, mesmo com essa desvalorização, que ela corresponde ao quê? Se hoje eu resolvesse zerar minha posição em fundos imobiliários, eu ia tomar um prejuízo desse valor em razão do preço médio dos meus FIIs, mas ao todo eu sairia com um retorno de mais de 11%, que corresponde a um lucro total de R$ 2.793. Lembrando que os fundos high yields, que a maioria aqui da nossa carteira, ainda não anunciaram seus rendimentos. Por exemplo, falta o DEVA, falta o Game 11, falta o Iridium, falta o NCHB, RSR 11, falta também o BTLG, que divulga mais do meio para o final do mês. Então, os demais fundos, como o caso aqui do GALG, o caso também do SAR, do TEP, do RPR, VGHF, eles já anunciaram seus rendimentos. Inclusive, eu lancei aqui na planilha o quanto que eu recebi. Então, nesse mês, até o momento, eu já recebi um valor próximo de R$ 118,49, que foi dos fundos que anunciaram os seus rendimentos. Aqui no dashboard fica mais fácil de visualizar isso. E aí, a expectativa para o final do mês é que, quando os fundos terminarem de anunciar os seus rendimentos, eu recebo algo próximo de R$ 245, somando aqueles 118 que já foram anunciados e mais dos fundos que ainda faltam anunciar, que são os high yield, né? Então esperamos que eles tragam rendimentos bacana para nós. Então aqui fica fácil, através desse gráfico, elucidar para vocês como que está a minha carteira. Então, atualmente, a minha carteira ela está muito exposta em fundos de papéis. Eu já falei isso várias vezes, mas eu não consigo. Eu vejo o preço dos fundos de papéis, eu estou investindo neles. Então, quase 53% fundos de papéis, e depois nós temos aqui tijolo híbrido, galpão, lajes, papel híbrido, e aqui saiu errado, saiu o FII, mas daqui eu acredito que é por causa do Iridium. Esqueci de colocar aqui qual que é o setor dele. O setor dele é de papel, né? Apesar que eu considero ele quase que um papel híbrido, porque ele investe em cotas de outros fundos imobiliários com uma exposição muito grande, mas enfim, vamos colocar papel. Então,
Sim, minha posição aumentou para 57%. Papel híbrido, que seria o VGHF, 4%, lajes corporativo 5%, que é o TEP, tijolo híbrido, que é o SARI, que mexe com lajes corporativo e galpão, 15%, e galpão puro, que é o BTLG e o GALG 11, 19%. E aqui está a exposição DEVA acabou, que está com exposição alta ainda, em 23%, seguido de SARI, GALG, PRPR, NCHB, RSR11, TEP, BTLG, VGHF, Iridium e o Game 11, que são aquelas duas cotinhas que eu sigo na carteira, mas que foram em razão da doação que eu recebi por ser cotista do GALG 11. E o retorno, vejam que o DEVA está com retorno aqui conturbado. Apesar de estar com uma desvalorização de quase, salvo engano, 35%, o que dá um alento é que os rendimentos dele fizeram com que fosse amenizado esse prejuízo, né, de 35% para 20%. Agora, o Iridium, que foi recentemente adquirido, ele já está me gerando um retorno de 3% por conta da sua valorização. Que continue assim, Iridium, continue assim e traga bons rendimentos para nós também. E os campeões de retorno, VGHF, RSR11 e o BTLG. E o engraçado é que o RSR11 de desvalorização está em 22%, mas eu só tenho aquele retorno porque eu já fiz um trade com ele no passado e também os rendimentos que eu recebi dele. Vejo que ao todo, ao longo do tempo que eu tenho investido nesse fundo, eu recebi quase R$ 900. Isso que promove esse retorno positivo para mim, e um retorno extremamente positivo, porque se desvalorização é 22%, vejam só, né? Se ele tivesse com uma desvalorização menor, ou até mesmo zerado, se estivesse no meu preço médio, que é por volta de R$ 100, eu estaria com um retorno muito alto, exponencial no RSR11. Enfim, mas é um fundo que eu gosto. Estou de olho porque no início do ano ele anunciou também que teve uma pequena inadimplência, mas mesmo assim é um fundo que eu gosto e estou acompanhando. Então aqui na nossa carteira nós ficamos com esse retorno. Em janeiro nós tivemos menos de R$ 200, em fevereiro já chegamos a R$ 200, em março subiu um pouquinho para 205, em abril era para subir muito, sem contar as aquisições que eu fiz, em razão que eu já expliquei dos juros e também do IPCA que veio elevar de fevereiro, mas por conta da inadimplência, vamos ver como que vai ficar isso. E contem aí para mim o que vocês estão fazendo no momento, se vocês estão investindo em fundos imobiliários ou se vocês estão deixando um pouco de lado. Eu quero saber como que está os seus aportes mensais. E caso você queira, nós temos um curso completo de fundos imobiliários que está com 35% de desconto. O link na descrição desse vídeo.